Olá, acadêmicos! Estamos começando a disciplina de Linguística 1. E nessa disciplina vocês verão que nós falaremos um pouquinho da história da linguística. Mas afinal, o que é linguística? Como que funciona essa disciplina no nosso contexto social? Como que essa disciplina se iniciou? Para isso, nós vamos começar na primeira aula com o tema O que é linguística e suas ramificações. Meu nome é Liliane e eu estarei com vocês nessa aula. Vamos lá? Vejam, antes de a gente falar sobre linguística, antes de nós começarmos o assunto sobre linguística propriamente dita, nós temos que saber a diferença essencial que existe entre língua e linguagem. Não são a mesma coisa. Então, nós temos que saber o que significa uma e a outra, porque ambas vão fazer parte da linguística. Vejamos, então, esse significado. O que é a linguagem? Olhem aí. É a competência dos seres humanos na produção, desenvolvimento e compreensão da língua e outras manifestações, como dança, a música, a pintura, desenhos. Então, vejam, linguagem é uma maneira de se comunicar. É uma linguagem, a linguagem é o que eu uso para me comunicar com o meu parceiro, com o meu interlocutor. Eu posso usar palavras para me expressar e conversar com as pessoas, como eu posso usar também gestos, né? Através da linguagem brasileira dos sinais, por exemplo, é uma comunicação através de gestos. Através de pinturas, por exemplo, o artista vai mostrar o que ele sentiu naquele momento que ele estava pintando os quadros. E assim por diante, né? Desenhos, placa de trânsito, tudo isso são linguagens distintas. E essas linguagens, elas têm uma separação também, né? A gente pode dividir essas linguagens em alguns tipos. A linguagem verbal, que é aquela que a gente usa a língua para falar, né? No nosso caso, a língua portuguesa. A linguagem não verbal, que é essa que a gente pode usar de sinais, a linguagem de sinais, ou então uma dança, um quadro, né? E a linguagem mista, onde são presentes os dois tipos de linguagem, tanto a linguagem verbal como a não verbal. Vamos ver esses exemplos para a gente entender um pouquinho melhor? Vejamos aí. Vejam aí a linguagem verbal, nesse quadrinho da Mafalda. Acabaram de ouvir Panorama Mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? A mãe pergunta, né? Aí a Mafalda diz, só os de beleza. Vejam vocês, a linguagem verbal está expressa no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos, né? Mas no terceiro quadrinho, observem bem, além de ter a fala, a linguagem verbal, só os de beleza, vejam do lado o mapa mundi, né? O mapa mundi não, o mundo está com cremes de beleza. Ela pegou todos os cremes da mãe dela de beleza e colocou em cima do mundo. Então, isso aí expressa a linguagem não verbal, que ela quer fazer com que o mundo fique mais belo, né? Então, observe que quando a gente trabalha com essa questão da linguagem verbal e não verbal, é mais simples e mais fácil que a gente consiga ver as duas linguagens juntas, a verbal e a não verbal, porque a combinação de ambas faz com que a linguagem seja mais efetiva. E, afinal de contas, nós falamos para que sejamos entendidos, não é? Para que nós consigamos convencer nosso interlocutor de que a gente está falando alguma coisa real, alguma verdade, não é? Continuando. Vejam aí a linguagem não verbal, nesse quadrinho da Mônica, que a Magali está chegando de mansinho, assusta a Mônica, ela sobe na árvore e aí ela pede uma maçã. Tudo através da linguagem não verbal, através dos desenhos, certo? Passando então para a linguagem mista, que a gente já viu um pouquinho, e aí nessa outra tirinha, história em quadrinhos. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí ele fala, adivinha. Imaginem vocês, né? A gente consegue saber o que é. Por que ele não quer brincar? Porque a gente consegue ver
que ele está limpando a casa para ela, né? Enquanto ela trabalha fora, supostamente. Certo? Então, esses são os 3 tipos de linguagem que a gente pode usar. Vejam, a fala é um ato individual, resulta de uma combinação feita pelo sujeito falante, utilizando um código da língua. É dessa combinação, linguagem, língua e fala, que surge a linguística. Vejam, a fala é um ato individual, cada um tem a sua. Como que a fala se manifesta? Através dos códigos da língua. Que códigos são esses? A língua, mesmo, a língua, que a gente acabou de falar agora, as linguagens, as diversas linguagens, tudo isso é a manifestação da fala, mas a fala é individual. E a junção da fala, linguagem e língua é que vai compor o objeto da linguística, certo? E o que é essa língua? Do que é que a gente está falando quando fala a língua? A língua é aquela que a gente se manifesta de acordo com a nacionalidade, por exemplo, né? A língua portuguesa, a língua italiana, a língua francesa, né? São vários tipos de língua que a gente pode se manifestar tanto na nossa linguagem natural, como na linguagem adquirida de alguma forma, certo? Continuando, então, vejam. Então, o que é linguística? Concluindo tudo isso que a gente falou. A linguística é constituída por todas as manifestações da linguagem humana, quer se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas ou de decadência, considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as formas de expressão. Vejam, a linguística é uma disciplina que não trabalha somente com o conceito gramatical. O que é o conceito de gramática normativa? Aquela velha posição que vem dos gregos, que fala do conceito de certo e errado. Não, a linguística vem para estudar todas as formas de manifestação da linguagem. Tanto faz se é uma linguagem arcaica, que vai ser estudada linguisticamente, como uma linguagem atual, uma gíria, por exemplo, vai ser estudada, a linguagem do povo do campo, aqueles que não têm acesso à escola, por exemplo, tudo isso é foco da linguística. Não há certo ou errado na linguística. Há estudos que apresentam o porquê existem vários tipos de linguagem, certo? Continuando. Fatores determinam diferentes abordagens sobre a linguagem. Câmara Júnior ele faz uma classificação. Vejam aí. Primeiro, o estudo do certo e errado, de acordo com as classes sociais, de maior prestígio. Prestígio é determinado o que é certo ou errado na linguagem. Então, veja, esse estudo do certo ou errado cabe à gramática normativa. Então, o que vai ser certo e errado? Normalmente, o que consta numa gramática normativa é o que uma sociedade, uma parte da sociedade privilegiada acha que é certo ou errado. A linguística normativa, a gramática normativa teve início dessa maneira. E agora ela tem uma continuidade. Alguns estudiosos dizem que tudo bem, que é isso mesmo, tem conceito de certo e errado, não se pode sair daquela linha, tal. Só que a maioria dos gramáticos de hoje já defende essa maneira de poder aceitar as normas linguísticas também dentro da gramática normativa. Continuando. Estudo da língua estrangeira. O contato de uma determinada sociedade com comunidades estrangeiras que falam línguas diferentes exigiu que os falantes se esforçassem para compreender outros falares. Então, aprendeu-se outras línguas no Brasil, por quê? Pelo contato com outras línguas. Inicialmente, por exemplo, a gente pode dizer que os portugueses vieram e os índios começaram a aprender português. Depois vieram franceses, alemães e outros povos, e pelo contato, pela aproximação, as pessoas começaram a ter que aprender as línguas para conseguirem se comunicar. Assim como os portugueses tiveram que aprender a língua dos índios para poder entrar em contato com eles. Ok? Vamos lá? Estudo filológico da linguagem. Olha, filológico. A necessidade de compreender formas linguísticas do passado para traduzir textos escritos
em linguagens obsoletas. Então, no estudo filológico, vai se resgatar línguas obsoletas, línguas que já não são mais usadas, e vai se traduzir, fazer a tradução para a linguagem atual. Continuando, estudo lógico da linguagem. A necessidade de transformar a linguagem em um instrumento eficiente para o pensamento filosófico, assim como transformar o pensamento filosófico disciplinador da linguagem. Então, nesse sentido, a necessidade de haver as regras gramaticais, regras essas que vão servir para o pensamento filosófico se orientar, assim como o pensamento filosófico vai depois servir para orientar a gramática. Então, é uma via de mão dupla. Continuando, estudo biológico da linguagem. Determina que a linguagem depende de uma predisposição biológica. Isso quer dizer que o ser humano já nasce predisposto a usar a linguagem, ou as linguagens do mundo. Continuando. Estudo histórico da linguagem. A linguagem é focalizada como acontecimento histórico. Então, vai se buscar a história da linguagem desde os primeiros momentos até a época atual, se for o caso. Aí determina-se um tempo para se estudar isso. Continuando. Estudo descritivo da linguagem. Focaliza a função da linguagem na comunicação social e nos meios pelos quais ela preenche essa função. Então, vejam, a função da linguagem na comunicação social, para que serve a linguagem dentro da comunicação? É uma coisa tanto quanto óbvia quando a gente fala, é lógico que a gente precisa da linguagem dentro da comunicação, mas se a gente for estudar, existem muito mais coisas que determinam esse tipo de linguagem, tá bom? Então, esse estudo descritivo vai estar dentro da gramática descritiva, que vocês verão nessa disciplina e na língua portuguesa também. Continuando. A linguística, então, é interdisciplinar, transita por diversas áreas, dependendo da área de atuação, do ponto de vista e teoria, pode ter um conceito. Então, a linguística é uma disciplina interdisciplinar, passa por todas as disciplinas e através dela nós conseguimos desvendar um pouquinho do que acontece na sociedade em que nós vivemos, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula e pedir para que vocês participem dos fóruns e conversem com a gente. Se houver alguma dúvida, façam os questionamentos que nós responderemos em seguida. Tchauzinho, até mais.